Há 8 anos ele percebeu que tinha habilidades especiais. Naquela época, ele tinha 10 anos e, em casa, brincava com seu poder, fazendo objetos flutuarem quando sua mãe entrou. Em vez de elogiá-lo, sua mãe gritou com ele, dizendo para parar com o que quer que estivesse fazendo. Sua mãe então falou com ele calmamente, perguntando se ele ainda queria viver com ela por muito tempo. Turan disse que sim, pois desejava viver com ela por mais tempo. Ela o instou a prometer que não usaria seu poder a partir daquele momento. Ela insistiu que ele não usasse suas habilidades na frente das pessoas, e Turan perguntou à mãe por que estava sendo restrito de fazer isso. Ela perguntou se ele se lembrava da história sobre o nobre e o cavaleiro, e ele respondeu que sim. Basicamente, pessoas que possuem poderes especiais como ele são chamadas de magos, sejam nobres ou cavaleiros. No entanto, nobres e cavaleiros são diferentes, porque os nobres são descendentes de seres divinos conhecidos como os Frians, que desceram para salvar os antigos humanos. Por outro lado, cavaleiros são descendentes desses nobres cuja sangue foi misturado com humanos, razão pela qual existe uma diferença entre nobres e cavaleiros, mesmo entre magos. Ela então lhe contou que a razão pela qual não podia usar seu poder era porque herdara as habilidades de seu pai, que é um cavaleiro. Ela mencionou que há muitos nobres malignos fora da cidade que tratam os cavaleiros como seus escravos, e o instou a sempre manter o fato de que ele é um mago em segredo. 8 anos depois, Turan ainda se certifica de que não quebra essa promessa e continua a mantê-la, porque não tem o desejo de se revelar como um mago. De fato, ele não tem intenção de descer a montanha até a aldeia. Na aldeia, 2 crianças comuns estão brincando, fazendo de conta que são um mago e um monstro, até que o popular vovô Robus aparece. O menino pequeno pergunta a ele o que precisa fazer para se tornar um mago, e ele informa que não pode se tornar um só porque deseja. Robus explica que os magos são o ápice da humanidade, aqueles que governam os humanos do reino mais alto. Eles são basicamente nobres e cavaleiros que herdaram a capacidade de usar poderes misteriosos de seus ancestrais, o que significa que as 2 crianças, infelizmente, não podem se tornar magos. Um dos aldeões que está atrás de Robus fica surpreso com a franqueza dele com as crianças. Naquele momento, ele conta ao velho que ouviu sobre um monstro que acabara de aparecer. Robus confirma, dizendo que um dos Mioas, aldeões Rob, se deparou com o monstro na noite anterior. Dizem que está coberto de sombra negra como a piche e que era um enorme leopardo do tamanho de uma casa. No entanto, Robus os tranquiliza, dizendo que o chefe da aldeia já foi à cidade para solicitar um mago, e ele certamente trará um de volta para que o monstro possa ser subjugado. Eles ficam aliviados ao ouvir isso, e um dos aldeões avisa as crianças que não podem entrar na floresta enquanto isso, para sua própria segurança. Aparentemente, é praticamente impossível um humano comum matar um monstro, razão pela qual um mago é necessário. Um dos aldeões pergunta a Robus se todos os aldeões estão cientes desse fato, e ele diz que sim. O rapaz então pergunta se o pastor na colina, Turan, está ciente disso. Enquanto isso, Turan está relaxando na colina, descansando enquanto usa suas ovelhas como travesseiro. Ele olha para o céu limpo e reclama sobre como tudo é chato, pois sempre é a mesma paisagem repetidamente. Turan solta um suspiro de decepção, dizendo que basicamente vai esquecer como falar se isso continuar. Nesse exato momento, Robus aparece, zombando dele por estar dormindo enquanto o sol ainda não se pôs. Turan ignora o velho como se ele não estivesse lá, dizendo-lhe para se afastar, porque ele está bloqueando o sol. Robus não consegue acreditar como ele é mal educado e pergunta se ainda está segurando o incidente do passado. Aparentemente, foi quando Robus queria transformar as ovelhas em propriedade compartilhada após a morte da mãe de Turan. Sem segurar nada, Turan deixa claro que, obviamente, ainda está reclamando disso. Turan menciona que não é generoso a ponto de ter que compartilhar a herança de sua mãe. Além disso, ele informa ao velho que não estão próximos o suficiente para que ele pergunte como ele está, e sugere que o velho diga o que quer e suma. A resposta fria de Turan atinge o velho que gostaria de se afastar, mas a expressão de Turan o avisa. O velho finalmente revela por que está lá, contando a Turan sobre o monstro que acaba de aparecer. O velho descreve quão grande e perigoso o monstro é, mas Turan não parece muito afetado por isso. Robus fica surpreso por ele não estar surpreso, mesmo sendo o alvo provável
responsável da aldeia. Robbos admite que Turan é incrivelmente corajoso e nem mesmo sabe por que é tão corajoso, mas o informa que o chefe da aldeia já foi à cidade solicitar um mago. Ele instiga Turan a ter cuidado porque está apenas preocupado com ele. No entanto, Turan discute com o velho, dizendo que não está preocupado com ele, pois está na verdade preocupado com as ovelhas, não com ele. Robbos deseja se afastar ao ouvir isso, mas Turan simplesmente lhe diz para se fazer de rogado, já que ele terminou de dizer o que queria. Ele até o provoca, dizendo que seu hálito fede, fazendo o velho se afastar desanimado. Falando de monstros, são bestas que possuem poder e magia misteriosos. Assim como os magos são para os humanos, as bestas são para os monstros. Turan está empolgado com o fato de que finalmente vai ver um mago pessoalmente, mas ao mesmo tempo, não tem certeza se o mago será especial, pois é uma aldeia rural que pediu ajuda. No entanto, ele ainda tem interesse em ver um porque quer saber quão fortes eles são. Momentos depois, Turan sente o cheiro de sangue e começa a rastrear o odor. Não muito. Depois disso, ele encontra o que restou do velho que acabara de vir avisá-lo para ter cuidado. Ele foi dilacerado como papel. Turan fica surpreso que o velho veio apenas para avisá-lo, mas acabou sendo o primeiro a morrer. Turan mantém seu rosto frio e inexpressivo enquanto observa o corpo. Ele deduz que não foi um animal selvagem comum que matou o velho, o que significa que foi o monstro que o fez. Ele ainda não terminou de fazer sua dedução quando o culpado emerge da floresta, exatamente como foi descrito. Tem uma aura escura ao seu redor e parece enorme, com um rosto feroz e aterrorizante. Ao falar sobre monstros, considera-se que eles são tão incrivelmente fortes que os humanos normais nem conseguem se enfrentar. O filho de Robb ouve isso e acredita que sua aldeia está fadada ao fracasso, mas seu pai garante que o mago subjulgará o monstro. Ele informa ao garoto que o mago não perderia contra o monstro porque eles podem lidar com monstros com uma única palavra. Agora que Turan está frente a frente com o monstro, não há um pingo de medo nele enquanto ele calmamente diz ao monstro para morrer. Uma onda enorme atinge o monstro, empurrando-o para trás, mas o monstro permanece forte como antes. Turan continua sem palavras. Como seu primeiro ataque não funcionou, e enquanto ele se ocupa pensando em algo diferente, o monstro salta em sua direção. Turan usa outra palavra de comando, dizendo ao monstro para parar, mas o monstro quase o atinge. Turan fica surpreso que as duas palavras de comando que usou foram ineficazes contra o monstro, e antes que perceba, o monstro se vira com raiva para atacá-lo. Turan dá um salto para trás para desviar do ataque do monstro e decide levar as coisas a sério. Turan se volta para o caminho do pastor e saca sua funda. Ele coloca a pedra na funda e usa magia para endurecê-la antes de lançá-la em direção ao monstro. Enquanto viaja em direção ao monstro, ele usa outra palavra de comando para fazê-la ficar ainda mais rápida. À medida que o projétil se aproxima do monstro, Terran ordena que ele atravesse, e isso gera uma força massiva, com ondas de choque atrás que percorrem o corpo do monstro. Mas isso não é suficiente para matar o monstro. O monstro corre em direção a Taran, mas mal sabe ele que Taran ainda não terminou, pois o projétil já está voltando como um bumerangue, mirando em sua cabeça com uma força poderosa e insana. A pedra corta a cabeça do monstro por trás antes que ele possa chegar a Taran, e com a força insana com que o projétil se move, o monstro cai no chão, morto. Taran permanece surpreendentemente calmo durante todo o acontecimento. Ele decide despejar o corpo do monstro no vale, enquanto pensa em como os aldeões gostam apenas de estressá-lo. Na manhã seguinte, Taran recebe uma visita inesperada de um bando de aldeões zangados. Eles batem à sua porta sem cortesia, exigindo que ele saia. Aparentemente, eles estão lá para acusá-lo de matar Rubus, e o cara que lidera a ofensiva agarra Taran pelo colarinho, dizendo-lhe que ele é um sem-vergonha. Ele afirma que Taran feriu Rubus antes de jogá-lo para ser comido por monstros. Taran responde calmamente que pode compreender por que eles gostariam de incriminá-lo, pois o homem mais velho da aldeia morreu sozinho em vez dos jovens que estavam com muito medo de lutar contra o monstro. Taran diz que eles estão escolhendo incriminá-lo, porque é a maneira mais fácil de desviar a culpa de si mesmos para ele. Isso realmente irrita o cara, e ele lança um soco no rosto de Taran, mas Taran desvia facilmente do ataque. Taran então lança um contra-ataque, dando uma cabeçada no cara e fazendo seu nariz sangrar desenfreadamente. No fundo, Taran se alegra por ter magia, porque isso torna tudo muito conveniente. Isso porque, se ele deseja algo, acontece ao custo de mana. Um dos atacantes corre em direção a Taran, pretendendo atingi-lo com um pedaço de madeira, mas Taran de repente sussurra, dizendo-lhe para cair. Seu desejo se concretiza, e o cara tropeça repentinamente antes de alcançar Taran.
Taran continua a brincar com o resto porque ele não precisa nem fazer nada muito sério para derrubá-los. Tudo o que ele planeja fazer é lidar com eles bem o suficiente para que não morram. Taran logo pega o bastão de um cara e o acerta na cara dele, enquanto ainda o usa como um escudo para absorver os ataques dos outros. No final, Taran derruba facilmente todos eles, enquanto ainda oculta o fato de que é um feiticeiro. Depois de espancá-los todos, Taran os critica, dizendo-lhes que deveriam ter usado a mesma força que usaram para lutar com ele para organizar o funeral de Rubus. Depois de derrotar os homens, Taran pergunta às mulheres que estão com eles se elas também vieram para lutar contra ele, mas as mulheres levantam as mãos dizendo a Taran que não querem problemas com ele, enquanto explicam que estão apenas lá para cumprimentá-lo. Taran não se importa muito, pois elas não têm coragem de lutar contra ele como os homens, e diz às mulheres para arrastarem os homens de volta para baixo da montanha. Quando Taran retorna para dentro de sua casa, ele sabe que o evento não terminará ali, pois eles ainda vão usar isso para tentar passar a perna nele quando ele for à aldeia para negociar. No entanto, ele não se importa muito, pois pode simplesmente espancá-los até conseguir um trato justo. Taran acredita que nenhum encrenqueiro voltará a perturbá-lo, já que ele já lhes deu uma boa surra. Ele não termina de dizer isso quando ouve uma batida na porta, e ele abre a porta com raiva, perguntando: quem é? Para sua surpresa, o cara que está em frente à porta não se parece com nenhum dos aldeões. Terran pergunta quem ele é, e o homem responde que só queria pedir um favor relacionado às suas viagens, mas parece que ele pegou Terran em um momento inconveniente. Taran se desculpa pela sua grosseria, dizendo que teve alguns convidados indesejados mais cedo. No fundo, Taran nem sabe se respondeu de maneira adequada, pois não conversa com os aldeões, embora sua mãe sempre o tenha ensinado sobre maneiras. Esforçando-se para melhorar as coisas, Taran diz ao homem estranho que ele pode entrar, caso esteja procurando uma pousada. Não muito depois disso, Taran prepara o que pode ser considerado um banquete para o homem estranho, enquanto eles comem e conversam ao longo do caminho. Taran o informa que não costuma conversar com os aldeões, porque nasceu e cresceu na colina. Na verdade, ele tem vivido como um pastor toda a sua vida, e diz ao homem estranho que é estranho para uma pequena cidade receber turistas. Surpreendentemente, o cara o elogia, dizendo que ele tem boas maneiras para alguém que cresceu sozinho como pastor. Taran revela que aprendeu com sua mãe, mas menciona que ela já faleceu devido a uma doença. O homem estranho faz o sinal religioso, enquanto assegura a Taran que sua mãe está no céu porque criou um bom filho. Depois que eles terminam de conversar, os dois entram em uma conversa normal, e Taran pergunta o que o traz até aquela cidade rural. O homem estranho menciona que está em um contrato porque alguém pediu que ele cuidasse de um monstro na aldeia, revelando finalmente que ele é um feiticeiro. Terran fica chocado ao ouvir isso e percebe que o homem é o feiticeiro Rubus de quem estava falando. O feiticeiro então diz a Terran que tem uma pergunta para ele, e Terran lhe informa que ele pode perguntar à vontade. O feiticeiro menciona que pode realmente sentir um monstro, mas não consegue ver um, e é ainda mais estranho que Taran esteja realmente calmo em relação a toda a situação, embora saiba o que aconteceu. O feiticeiro menciona que Taran é o alvo ideal para o monstro, mas ele não parece assustado. O feiticeiro diz a Taran que ele parece realmente corajoso para um pastor que nunca saiu da cidade, e com uma voz calma e séria, pergunta a Taran quem ele é. O feiticeiro solta a bomba em Taran, perguntando se ele é um feiticeiro, e isso imediatamente leva Taran ao modo de controle de danos. Em uma recordação, ele havia perguntado à sua mãe o que aconteceria se alguém descobrisse que ele é um feiticeiro. Sua mãe explicou a ele que existem nobres maus que usam pastores como eles como analogia. Ela lhe disse que se os nobres são pastores como eles, então os cavaleiros são como os cães que os nobres mantêm. Ela lhe contou que podem rasgá-lo com amor como uma família, mas também podem sacrificá-lo se necessário. Sua mãe lhe disse que não quer esse tipo de vida para ele e reiterou o fato de que ninguém pode saber que ele é um feiticeiro, especialmente outros feiticeiros. Ela lhe deixou saber que se descobrirem, vão tirá-lo dela e transformá-lo em seu cão pastor para ser descartado a qualquer momento. Sua mãe lhe deixou claro que para evitar que as pessoas descubram que ele é um feiticeiro, ele pode realmente ter que matar pessoas. E agora, no presente, Turan já está considerando essa opção.
O mago pode ver a expressão fria no rosto de Turan e pergunta por que ele não está respondendo à pergunta. Antes que Turan possa fazer um movimento para matá-lo, o mago desfaz a tensão dizendo a Turan que tudo era uma piada, mas sua expressão fria arruinou isso. Turan então se acalma, pois também está surpreso, e se desculpa dizendo que não tem um bom senso de humor. No entanto, o mago diz que ele deveria se desculpar por deixá-lo desconcertado. Turan sorri, dizendo ao mago que é a primeira vez que houve uma piada de mago, então isso o pegou de surpresa. O mago então lembra a Turan que eles ainda não se apresentaram e revela que se chama Keion, um andarilho. Os dois se cumprimentam e Turan também revela sua identidade. Turan menciona que fará 18 anos naquele ano e Keion menciona que terá 75. Turan fica surpreso com isso, pois Keion não parece ter essa idade, e Keion revela que os magos envelhecem mais devagar do que as pessoas comuns. Ele acrescenta que eles até vivem mais, e Turan pergunta como ele acabou se tornando um andarilho. Keion menciona que, após servir a família árabe por 60 anos, ele simplesmente saiu e decidiu vagar sem se estabelecer em um lugar. Antes que Turan perceba, ele e Keion se envolvem em conversas profundas, deixando-o surpreso por estar tão confortável com um estranho. Percebendo que já está ficando tarde, Keion diz a Turan que é hora de ir. Keion então coloca uma moeda de prata árabe na mesa, dizendo a Turan que é a mais pura entre as moedas de prata, então deve cobrir o custo da refeição. Turan aceita a moeda com gratidão, enquanto deseja sorte a Keion em sua caçada. Keion aconselha Turan a não agir como se fosse uma despedida, pois ele pode voltar mais algumas vezes para se aproveitar. Na manhã seguinte, Turan vai para o campo para reunir suas ovelhas e parece mais animado do que nunca. É compreensível, já que é a primeira vez que conhece um mago e tem uma conversa agradável que se sentiu realmente confortável. Turan admite que Keion tem mais humor do que qualquer adulto que encontrou em sua vida. Na noite anterior, Keion voltou com uma presa que havia caçado, e Turan conclui que ele é uma boa pessoa. Para Turan, ele sempre pensou que os cavaleiros eram cães de caça sem emoções usados por nobres arrogantes. Turan fica perplexo sobre como pode dizer a Keion que não há mais monstros na colina. Naquela noite, Keion é visto investigando a floresta, e ele nota vestígios de uma batalha, mas não consegue sentir a presença de um monstro. Ele observa uma pedra convenientemente encravada em uma árvore ao lado das árvores que foram cortadas, o que o leva a se perguntar se o monstro já foi derrotado. Ao mesmo tempo, ele fica curioso sobre quem pode tê-lo caçado, perguntando se o chefe da aldeia o deixou para outro mago além dele. No entanto, ele acredita que é um alívio, porque se alguém matou o monstro, a área já se tornou segura, que é a coisa mais importante. De repente, ele sente um odor estranho, e quando se vira, vê o monstro leopardo que Turan derrotou se aproximando dele. No entanto, as coisas se complicaram porque o monstro se transformou em uma aparição, e Keion entra em pânico porque não esperava que alguém fizesse algo assim. Enquanto ainda tenta entender o que está acontecendo, o monstro o ataca, forçando-o a saltar para trás. Aparentemente, um monstro se transforma em uma aparição se for derrotado e o mana não for absorvido ou dissipado de seu corpo. Isso é um conhecimento comum entre os magos, e ele acredita que todos deveriam saber disso. O monstro investe nele novamente, mas Keion salta no ar para desviar do ataque, confirmando que a pessoa que derrubou o monstro é um mago. No entanto, ele não entende por que deixaram-no se tornar uma aparição. Ele se pergunta se a pessoa é um novato, mas ao mesmo tempo não quer acreditar nisso, pois não há como um novato derrubar um monstro tão forte quanto o monstro leopardo que ele está encarando. Como não consegue entender completamente por que o monstro foi deixado para se tornar uma aparição, Keion conclui que precisa destruí-lo. Keion conjura uma flecha mágica e a dispara contra o monstro, mas para sua surpresa, o ataque mágico é anulado. Keion fica chocado com isso porque significa que o mana do monstro é mais forte que o dele. Antes que perceba, o monstro desaparece bem na sua frente, deixando-o entrar em pânico porque ele não sabe o que mais o monstro tem planejado para ele. De repente, o monstro aparece atrás dele, lançando um golpe poderoso. Keion mal desvia do ataque, mas é ferido, e é nesse momento que percebe que está lidando com um monstro que um mero cavaleiro não pode enfrentar. Com essa observação, ele conclui que seria necessário ser um nobre de baixa patente para ter uma chance. O suor escorre pelo seu rosto de medo, pois encontrar um monstro assim em uma aldeia remota é a última coisa que ele esperava. Vendo quão perigosa é a situação, Keion conclui que está acabado, mas não tem a intenção de morrer sozinho.
pois planeja levar o monstro com ele. Ele começa a concentrar todo o seu mana em sua mão, planejando esfaquear o monstro diretamente no momento em que ele avançar contra ele. Justamente então, o monstro faz como previsto, e Keion salta também em direção a ele, pronto para se sacrificar para derrubá-lo. Justo antes que o monstro o alcance, uma poderosa explosão mágica aparece à distância e atravessa o monstro, derrotando-o de uma vez. A expressão de Keion mostra o quanto ele está aliviado, e então ele ouve uma voz familiar atrás dele perguntando se ele está bem. Keion se vira em choque, expressando sua incredulidade de que Turan é um mago. Turan confirma isso, e Keion pergunta por que ele não disse a ele. Turan fica em silêncio ao ouvir isso, e Keion reformula a pergunta, perguntando a Turan por que ele o ajudou, pois ele poderia simplesmente ter ido embora. Turan decide explicar seu motivo, e para isso, volta à noite anterior, quando Keion retornou com um animal selvagem que havia caçado. Turan perguntou a ele por que ele estava se colocando como herói, quando poderia ganhar muito dinheiro com suas habilidades. Keion, então, revela que os aldeões são lamentáveis porque vivem na fronteira sem nenhuma proteção básica. Turan lembra que isso não é culpa dele, mas Keion o informa que ele é um mago, que herdou o poder de um deus, então acredita que é seu dever proteger os comuns. Keion admite que nem todo mago pensa da mesma forma, pois cada um tem seus próprios pensamentos e sua própria maneira de viver. Agora, no presente, Turan diz a Keion que cada um tem seu próprio modo de viver, assim como ele lhe disse naquela noite. De repente, o monstro os ataca novamente, mas eles conseguem desviar a tempo. Keion então diz a Turan que eles não podem enfrentar o monstro porque é um monstro que não se pode lutar, a menos que se seja pelo menos um nobre. Turan diz a Keion para ir e informar imediatamente o chefe da aldeia para que possam evacuar enquanto ele tenta conter o monstro. No fundo, Kieran está preocupado que não tem chance contra o monstro, mas ele não tem escolha a não ser desempenhar seu papel. Nesse momento, Turan lhe diz que não precisa se preocupar, porque se seu último ataque atingiu o alvo, então não há nada a temer. Kieran fica chocado ao ouvir isso, pois Turan, indiretamente, está dizendo que o último ataque que usou não foi nem mesmo sua força total. Isso deixa Kiun em choque, pois Turan está essencialmente operando no mesmo nível que os nobres, ou até mais alto. Kiun observa enquanto Turan começa a absorver o mana no ar, se preparando para um ataque devastador, e é quando Kiun percebe que está diante de um mago que tem o poder de virar o mundo de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo, Turan está disposto a ir com tudo, pois também está curioso sobre seus limites. Com o mana transbordando ao seu redor, ele coleta pedras suficientes para servir como projéteis contra o Wraith. Kuren então lhe diz que não permitirá que ele lute contra o Wraith sozinho, porque não importa quão excepcional seja seu talento, o Wraith é um oponente difícil. Kuren acredita que eles devem se unir, mas imediatamente muda de ideia quando Turan libera sua primeira onda de ataque e vê quão letal é. Ele se dá conta de que apenas vai atrapalhar, e a única coisa que pode fazer naquele momento é fazer o talento de Turan florescer. O ataque de Turan deixa uma força poderosa, mas quando a poeira assenta, o Wraith permanece ativo. Turan fica chocado com isso, e Kion lhe avisa que não se pode matar um Wraith com ataques físicos. Turan pergunta a Kion como deve matá-lo sem ataques físicos, e Kion responde que a única maneira de matá-lo é através de fogo ou relâmpago. Turan segue o conselho de Kion e tenta queimá-lo, mas isso não funciona, e Kion informa que ele está fazendo errado. Kion não consegue acreditar que Turan nem sabe o básico do sentido comum de um mago, porque aplicar o poder de um mago a outro ser vivo enquanto estabelece o processo certo é um requisito básico. Começa a downar para Kion que Turan pode ter sido quem matou o monstro e deixou-o se tornar um Wraith. O Wraith continua causando caos em suas tentativas de pegar Turan, mas Kion finalmente entendeu uma verdade. Turan nunca absorveu mana em sua vida. Kion então diz a Turan para não acender o fogo, mas que ele deve criá-lo e então lançá-lo. Turan segue a sugestão de Kion e começa a preparar um fogo em sua palma. Aparentemente é normal para um mago criar fogo, mas controlá-lo é onde está o problema, pois requer treinamento especial. No entanto, ele fica extremamente chocado quando Turan conjura uma bola de fogo com pouco ou nenhum esforço. Turan então solta o fogo sobre o Wraith, aumentando a intensidade a cada vez que toca no Wraith. O Wraith grita de dor, e Kieran lhe diz para continuar aumentando o mana no fogo para que não se apague, porque ele tem que queimar tudo sobre o Wraith até a Oblivion.
Turan mantém a intensidade enquanto mantém sua expressão calma até que o Wraith é finalmente queimado em nada, além de um esqueleto carbonizado, chocando Kion porque eles acabaram de derrotar um oponente difícil. Kion está abalado que um Wraith que precisaria de um nobre foi facilmente derrotado por um pastor das montanhas. Turan então pergunta a Kion se acabou, e Kion lhe diz para absorver o mana primeiro se não quiser lutar contra outro Wraith em breve. Turan pergunta como deve fazer isso, e Kion explica que ele deve imaginar-se drenando algo dentro dele. Turan reconhece isso, e estende a mão para fazer conforme instruído. Nesse momento, o mana começa a sair do corpo do monstro e entra completamente no seu. Kion diz a Turan que ele vai sentir algum tipo de prazer, e Turan admite que nem acreditou nisso a princípio. Kion se vê forçado a perguntar se esta é realmente a primeira vez que ele absorve mana, e Turan diz que sim. Acontece que após a primeira ascensão de o mana cresce lentamente com a idade, e a melhor maneira de crescer é matar monstros ou magos para absorver seu mana. No entanto, é ainda mais chocante que esta foi a primeira absorção de mana de Turan, e ele já é capaz de lidar com magia em tal nível. Isso diz a Kion que o potencial inato de Turan está em um nível diferente. De repente, Kion chama o nome de Turan, pedindo desculpas por sua falta de educação, enquanto lhe pergunta de qual casa ele pertence. Turan simplesmente diz a Kion para remover seu braço machucado primeiro, e Kion fica chocado ao ouvir isso. Eles voltam para a casa de Turan, e após limpar o braço e aplicar um band-aid, Kion se desculpa por estressar Turan. No entanto, Turan o lembra que já lhe disse inúmeras vezes que não é de uma linhagem estendida porque é apenas um pastor que nem sabe quem é seu pai. Kion então pergunta por que alguém tão poderoso quanto ele seria um pastor. Kion assegura a Turan que não tem a intenção de menosprezá-lo, mas o informa que isso não lhe cai bem. Turan revela que foi um pedido de sua mãe, explicando a Kiran que sua mãe disse que os nobres só usam magos e os descartam. Depois de ouvir isso, Kiran diz a Turan que sua mãe era sábia. Turan fica surpreso porque esperava que Kiran chamasse sua mãe de uma pessoa super protetora, mas Kiran lhe informa que sua mãe era sábia. Ele explica que os magos possuem grande poder, o que inevitavelmente traz conflito. Ele relata que, anos atrás, houve uma grande guerra entre grandes casas nobres, especificamente entre a casa de Arabian, que ele servia, e a grande casa de Zahar. Ele revela que muitas vidas foram perdidas nesta guerra, porque de cerca de 3.000 cavaleiros árabes, mais de 900 morreram. Infelizmente, todos próximos a Kion estavam entre os mortos. Kion menciona aqueles que morreram na guerra, incluindo sua amada esposa e filho. Kion revela que ele foi o único que restou, e é por isso que sua mãe estava certa em certa medida. A vida de um cavaleiro pode desaparecer mais facilmente e de maneira mais sem sentido do que a dos plebeus. No mesmo entanto, ele deixa claro a Turan que sua mãe estava errada sobre uma coisa: seu talento. Turan fica confuso com isso, e Kion explica que ele é um cavaleiro com habilidade média, mas Turan conseguiu derrubar um monstro que ele não conseguiu. Kion informa a Turan que seu potencial está alinhado com o de um nobre, não com o de um mero cavaleiro. De fato, ele lhe diz que seu talento é de nível superior. Turan então diz a Kion que sua mãe disse que seu pai é um cavaleiro, mas neste ponto, ele já pensa que isso é uma mentira. No entanto, Kion explica a ele que há crianças piores do que um cavaleiro nascido de nobres, enquanto também há crianças incríveis de nível nobre nascidas entre cavaleiros. Kion então diz a Turan que seria melhor se ele deixasse a colina, e quando Turan pergunta por quê, ele responde que os humanos precisam de mais nobres e cavaleiros. Aparentemente, os humanos ainda não são o predador de topo, porque as outras raças que foram empurradas pelos deuses ainda estão observando uma chance de ressurgir. Em meio a essa potencial destruição, os nobres apenas continuam guerreando entre si. Kion diz a Turan que é exatamente por isso que eles ainda precisam de nobres fortes e bondosos como ele. Khorne se dirige até a porta e pergunta a Turan se ele está satisfeito vivendo como um pastor. Turan leva um momento para pensar sobre isso e pergunta a Khorne o que ele pode ganhar ao descer a montanha. Khorne responde que tudo depende do que ele quer. Khorne menciona que tudo, desde fama até família, é difícil de obter, mas isso fica a critério da imaginação dele. Ao sair de casa, Khorne diz a Turan que ele poderia se tornar um errante como ele, matando monstros que ameaçam pessoas, ou se tornar um explorador que se aventura no desconhecido. Na verdade, ele pode até mesmo se fazer adotar por uma casa e trilhar o caminho do poder. Turan segue Khorne e diz a ele que está certo, porque
seria interessante para ele ir ao mundo em vez de pastorear ovelhas na colina. Turan admite que, pela primeira vez, está curioso sobre o mundo exterior. Por outro lado, Corn lhe diz que ele pode já estar planejando uma expectativa indesejada, mas assegura que irá apoiá-lo com todas as possibilidades que tiver. Nesse momento, Corn pergunta sobre sua habilidade de linhagem de sangue, mas Turan não faz ideia do que isso significa. Corn pede desculpas por jogar isso sobre ele, porque esqueceu totalmente da parte em que Turan não sabe nada sobre magia. Corn então revela que uma habilidade de linhagem de sangue é um traço que os nobres herdaram de seus ancestrais, os Freyans. Ele lhe diz que a posse de uma linhagem é o que separa um cavaleiro de um nobre. Corn, então, pergunta se houve algum feitiço que pareceu inexplicavelmente fácil e simples quando ele usou magia, ou se ele tem uma habilidade excepcional que não requer que ele use magia. Turan revela que tem um bom olfato e também é bom em atirar pedras. Corn informa que seu sentido de olfato pode ser considerado uma habilidade de linhagem de sangue, e o ato de atirar armas também é um dos traços da casa Arabian. Ele explica que é um traço comum, mas Corn pede a Turan para contar mais depois de revelar todas as suas habilidades. Turan percebe que a expressão de Corn parece diferente de antes. Turan pergunta por quê, e Corn revela que finalmente descobriu qual casa Turan está próximo. Turan pergunta qual é a casa, e com uma voz fria, ele revela que é uma das grandes casas, a Casa Sahar, aquela que travou uma guerra com a Casa Arabian. No momento em que Turan ouve isso, ele imediatamente entende a mudança repentina na expressão de Corn. Turan não consegue acreditar que é da mesma casa que Corn odeia tanto. Isso deixa Turan se perguntando o que realmente pode dizer ao homem. Nesse ponto, ele pensa em se desculpar, mas então percebe que o que aconteceu é o resultado das ações de membros de sua família que ele nunca conheceu, o que significa que eles são praticamente estranhos. Corn percebe a expressão preocupada em seu rosto e dá um tapinha em seu ombro, dizendo-lhe para não se preocupar com o que aconteceu, porque ele não participou da guerra. Ao mesmo tempo, Turan tenta dizer algo, mas Corn informa que é uma situação de adulto. Ele diz que se tentarem lavar o sangue com sangue, apenas continuarão lutando para sempre. Turan então pergunta a Corn se ele não tem arrependimento sobre ter dito para ele descer a colina. Corn admite que, se Turan descer a montanha em busca de poder, inevitavelmente acabará se unindo à família Sahar, mas garante a Turan que confia em seu caráter. Turan não faz ideia do que isso significa, e Corn diz a ele que está falando sobre a bondade dentro dele, que o levou a salvá-lo do monstro. Além disso, Turan revelou a identidade que tem escondido toda a sua vida. Corn diz que existe a possibilidade de que, se alguém como Turan ascendesse ao poder na família Sahar, ele poderia impedir que uma guerra terrível acontecesse novamente. Corn então se vira para sair, dizendo a Turan que não há necessidade de pensar demais sobre tudo isso, já que Turan nem sequer decidiu se vai se juntar à família Sahar. Turan o interrompe dizendo que agora seus pensamentos estão claros, porque ele gostaria de descer a montanha. Corn o elogia, dizendo que ele tomou a decisão certa, mas Turan diz que não irá imediatamente e informa a Corn que descerá assim que a lesão de Corn cicatrizar. Corn fica surpreso ao ouvir isso e admite que Turan é uma boa pessoa. Mais tarde, Corn se senta para explicar o básico de tudo a Turan, dizendo a ele que para usar magia, ele precisa de mana, e é por isso que é referido como a chave da onipotência. Ele diz a Turan que não se trata de um poder verdadeiramente onipotente, como o nome implica, mas que para usar magia, ele precisa de mana que a corresponda. Turan então pergunta qual é o padrão para a mana que corresponde à magia, e Corn informa que a dificuldade da magia é determinada em grande parte por 3 fatores. O primeiro é a linhagem, o segundo é a afinidade e o terceiro é a causalidade. O primeiro, que é a linhagem, é determinado pela linhagem com a qual ele nasceu, e isso se aplica à maioria dos nobres que não são cavaleiros. Ele dá um exemplo disso, dizendo que seria difícil para Turan curar suas feridas com magia, porque ele não é da linhagem de sangue revista no sul, que pode até fazer algo assim sem treinamento. Quanto ao segundo, que é a afinidade, Corn diz que é mais ou menos considerado familiaridade. Este é o conceito de que um mago pode realizar facilmente tarefas que prefere ou às quais está acostumado. Um exemplo disso é como ele fez.
uma bola de fogo como se estivesse atirando uma pedra, e Turan confirma isso, dizendo que se ele provavelmente tivesse feito chamas, poderia não ter alcançado a velocidade ou o poder de fogo. O último é a causalidade, mas ele confessa que não entende totalmente. Korn pergunta a Turan o que ele acha que aconteceria se ele tentasse matá-lo diretamente usando mana, e Turan responde que alguma luz brilharia de sua cabeça e seria isso. Korn lhe diz que esse é o fenômeno exato que ocorre pela falta de causalidade. Ele coloca a mão sobre uma xícara na mesa, fazendo com que o conteúdo borbulhe. Ele informa que algo assim acontece quando não há causa apropriada para um resultado desejado e quando o que precisa ser alcançado é excessivamente difícil. Turan então responde que ele entendeu a questão toda, porque se quisesse matar Korn, apenas precisaria fornecer uma causa de morte que parecesse criar e disparar chamas, em vez de gastar mana desejando sua morte. Turan segue o mesmo processo ao acender um fogo na xícara, enquanto diz que seria mais prático matar Korn dessa forma, porque criar e disparar fogo é mais natural do que acender diretamente um. Korn fica satisfeito com a forma como Turan conseguiu explicar tudo, e lhe diz que ele poderia ter se tornado um professor em vez de um mago. Turan diz a Korn que pode controlar animais como quiser, mas quer saber por que as bestas mágicas precisam de causalidade. Korn diz a ele que isso se deve à sua mana, e os dois continuam tendo uma longa e entediante conversa sobre como a magia funciona. No final, Korn diz a Turan que a linhagem de sangue Sahar também tem magia especial, que envolve ser habilidoso em furtividade e rastreamento. Ele sugere que Turan experimente, e Turan concorda com isso. Turan faz seu desejo de não ser visto, e para a surpresa de Korn, Turan realmente consegue. Turan se torna visível novamente, e um Kayon preocupado diz a Turan que faz tempo que não o vê, admitindo que essa é uma habilidade assustadora. Ele diz a Turan que essa foi a habilidade que os cavaleiros árabes mais temiam durante a guerra. No entanto, Kayon informa a Turan que não é invencível, mesmo que pareça bastante poderosa. Kyurin então diz a Turan que vai ensiná-lo mais métodos de treinamento de magia, forçando Turan a perguntar se ele não está ensinando demais a um mago de uma família inimiga. Kion diz a Turan que o curou e salvou, mas também lhe lembra que confia em seu caráter. Mais tarde, Turan desce para a aldeia para informá-los de seu plano de vender as ovelhas e partir. Na verdade, ele já arrumou suas coisas, e o chefe da aldeia entra em pânico, perguntando por que ele tomaria tal decisão sem consultá-los primeiro. Tiran simplesmente diz ao homem para encontrar uma forma de arranjar um pastor, porque não acha que é da conta de ninguém o que ele faz com seus pertences. No entanto, ele diz a eles para comprarem as ovelhas por um preço justo, porque se não o fizerem, ele simplesmente vai soltar todas elas e ir embora. Turan diz que eles podem tentar capturar as ovelhas depois disso, mas ele está confiante de que terão dificuldades para fazer isso. O chefe da aldeia está frustrado, mas sabe que Turan é alguém que cumpre sua palavra, e não há sentido em irritá-lo. O chefe da aldeia não tem escolha a não ser pagar pelas ovelhas, dizendo a ele para fazer o que quiser. Depois disso, Kayon e Turan partem, mas Turan de repente se lembra de que o aldeão ainda deve a Kayon uma compensação. Kayon lhe informa que não tem intenção de cobrar a taxa, porque foi Turan quem subjugou a besta. Logo em seguida, eles chegam a uma bifurcação na estrada, e Kaorin diz a Turan que é ali que eles se separam. Ele pede desculpas por recusar sua oferta de viajar juntos, porque se sente mais confortável sozinho. Turan o garante que está tudo bem, mas o agradece por tudo. Com meia isso, os dois se despedem, e Turan lhe diz que espera que se encontrem novamente com sorrisos nos rostos. Quando Kayon desaparece à distância, Turan finalmente percebe o profundo desejo que sempre teve por uma figura paterna. Turan então continua sua jornada, e enquanto atravessa o deserto, vê um grupo de pessoas estranhas à distância, deixando-o se perguntar se são comerciantes que vão de aldeia em aldeia. Turan decide se aproximar deles para pedir direções. O grupo inicialmente pensa que Turan está tentando desafiá-los, mas ele diz que está viajando sozinho e precisa de direções para a cidade mais próxima. O homem com um tapa-olho então diz a ele para seguir o caminho de onde vieram, revelando que ele vai chegar a uma cidade chamada Murai. Taran então sai do caminho, agradecendo ao grupo por lhe informar. No entanto, quando ele está prestes a sair, o homem o para, dizendo que ele não pode receber as informações de graça porque precisa dar algo em troca. Antes que Taran perceba, o grupo o cercou e está armado. É então que ele percebe que está lidando com bandidos, e o homem com o tapa-olho diz a Turan que ele está em um deserto onde ninguém acharia estranho que alguém morresse. Ele urge Turan a tirar seus
Pertences enquanto eles ainda estão sendo legais com ele, porque matá-lo só lhes traria mais estresse. Taran então choca os bandidos ao dizer que, já que eles são maus que matam pessoas, ele pode usá-los para praticar, e o sorriso maligno em seu rosto é suficiente para causar calafrios nas espinhas deles. No entanto, os bandidos se aproximam dele, acreditando que ele está apenas blefando, mas com um movimento de sua mão, Turan ordena o vento, fazendo-os voar. Turan fica surpreso ao perceber que conseguiu criar um vento tão forte, com pouco ou nenhum mana. Os bandidos gemem no chão, se perguntando o que os atingiu, e Turan pega sua cantimplora de água. Ele tira a água da cantimplora e amolda em setas que usa para perfurar o corpo de um bandido. Turan não se sente totalmente realizado porque acredita que jogar pedras é mais forte e rápido. Neste ponto, o líder dos bandidos percebe que estão ferrados e começa a implorar a Turan que os perdoe. Ele garante a Turan que vão lhe dar qualquer coisa, mas enquanto ele implora, os outros tentam surpreender Turan por trás. Justo quando estão prestes a alcançá-lo, Turan bate os pés no chão para criar espinhos de areia que espetam todos eles, chocando profundamente o líder dos bandidos. Turan então diz ao homem que tem uma pergunta para ele, e o homem lhe assegura que vai responder qualquer coisa que ele perguntar. Ele pergunta ao homem por que eles o atacaram sem um plano, porque como viram, ele poderia ser um mago. O líder dos bandidos então responde que Taran abaixou a cabeça mesmo quando estavam falando rude com ele. Além disso, ele abaixou a cabeça quando os cumprimentou, então eles apenas presumiram que ele era uma pessoa comum. Taran agradece ao líder dos bandidos, dizendo-lhe que o que ele disse acaba de ensinar-lhe algo importante. O líder dos bandidos ainda pergunta se Taran o perdoaria quando ele levanta a cabeça para ver a morte se aproximando dele. Antes de Turan e Kion deixarem a montanha, Kion havia dito a Turan que nunca deve mostrar misericórdia à escória como bandidos, porque eles nunca hesitam em machucar os outros. Turan entende que não pode poupar bandidos porque uma vida que ele poupa por pena pode acabar prejudicando 10 pessoas boas. Turan então se prepara para ir embora, e ele pega o mesmo caminho de onde os bandidos estavam vindo. No entanto, conforme avança, Turan não pode deixar de perceber que acaba de matar pessoas. Mesmo que sinta algum nível de culpa, ele sabe que não poderia poupar os bandidos porque Keion o advertiu explicitamente a não fazê-lo. Depois de caminhar pelo deserto e pensar repetidamente sobre os ensinamentos de Keion, Turan finalmente se encontra em um novo mundo. Ele consegue olhar de cima para ver a pequena cidade de Murray, e no momento em que ele entra na cidade, fica maravilhado com a multidão porque é a primeira vez que vê tantas pessoas em um lugar. Turan está atordoado porque até a arquitetura é totalmente diferente da aldeia. Para Turan, ele finalmente sente que chegou a uma cidade. Turan então se aproxima de um homem vendendo frutas e o cumprimenta. O homem presume que Turan quer comprar algo, mas Turan lhe diz que não é um cliente. Ele se lembra das palavras de Keion, que lhe disse que deveria procurar uma estalagem sempre que chegasse a uma cidade. Turan pergunta ao homem se ele pode lhe mostrar o caminho para uma estalagem, mas o vendedor de frutas o ignora, dizendo para ele se afastar, já que não está comprando frutas. Turan se pergunta por que o homem está agindo de forma rude porque não sabe se é uma regra que ele precisa comprar frutas antes de fazer perguntas. Turan então aponta para uma maçã e pergunta o preço. O vendedor revela que está caro, e Turan tira 2 moedas, o que imediatamente diz ao vendedor que Turan é um estranho. No entanto, ele lhe informa que tudo bem também pagar com outras moedas. Justo quando ele está prestes a pagar, Turan pergunta onde ele pode encontrar uma estalagem, e o homem lhe diz para ir reto pelo caminho atrás da loja de capas antes de virar à esquerda. Ele diz que é o prédio com o telhado azul e é a maior estalagem da cidade, seguindo a descrição do homem. Turan chega à estalagem, onde é recebido pela equipe do local. Lina Turan pergunta quanto custa a diária, e a senhora responde que são 16 dupit. Turan concorda em pagar, mas diz a ela que há algo mais que está curioso. Ele pergunta se há algum monstro nas proximidades com um prêmio sobre ele. Lina se confunde um pouco com a pergunta, mas Turan pergunta isso porque precisa matar monstros e absorver sua mana. Além disso, caçar monstros também lhe traria um bom dinheiro, segundo Keorn. Turan percebe que Lina não está respondendo e pergunta o porquê. Ela responde que não há nada de graça no mundo, e após fazê-la feliz, diz para ele se dirigir aos salões da cidade. Contudo, Turan não tem ideia do que são os salões
reuniões da cidade. Lina explica que é onde lidam com diversos assuntos públicos, e os funcionários que lá trabalham são empregados pelo senhor da cidade. No entanto, ela avisa que provavelmente já está fechado, pois é tarde. Ela diz para ele ir à cidade no dia seguinte, pois é lá que ele encontrará recompensas por monstros. Lina então pergunta se ele é um caçador de monstros, mas Turan não tem ideia do que isso significa. Lina explica que há um ditado que diz que se uma pessoa comum caça monstros, ela se torna um mago, e ela presume que Turan está tentando se tornar um mago. Nesse momento, um tipo estranho, Midon, que é um caçador de monstros, aparece atrás de Turan, dizendo que o que Lina acabou de dizer é um fato, pois ele viu com seus próprios olhos. Parece que Lina e Midon se conhecem, e ela fica surpresa ao ver que ele ainda está vivo. Midon se gaba que já lhe disse que não vai morrer até se tornar um mago. Turan fica curioso sobre o que Midon disse e lhe pergunta se ele pode falar mais sobre isso. Midon explica que, como os magos ficam mais fortes ao matar monstros, o mesmo princípio se aplica a uma pessoa comum que mata um monstro, o que significa que eles podem se tornar um mago. Midon revela que ele e sua equipe estão caçando monstros para se tornarem magos. Turan pergunta animadamente se algum deles já é um mago, mas Midon responde que não. Ele menciona que na cidade só existem os magos do Senhor e 3 abaixo dele. Como Turan disse que caça monstros, Midon critica-o, dizendo que seu equipamento é muito vagabundo e que ele nem tem uma arma. No entanto, Turan o informa que tem sim e mostra sua funda. Midon fica impressionado com o estado desgastado da funda, pois isso mostra que Turan a usou bastante. Turan admite que sim, porque é boa para disparar algo do tamanho de um ovo rapidamente. Midon então diz a Turan que ele pode caçar monstros raposa ou monstros coelho com a funda. Midon menciona o desejo de adicionar mais um atirador à equipe e pergunta se Turan tem interesse em caçá-los. Como esperado, Turan humildemente recusa a oferta, mas agradece ao sujeito pela consideração. Mais tarde, naquela noite, Turan se retira para seu quarto, pensando em como o dia tem sido caótico. Ele se pergunta o que acontecerá no futuro, pois não acreditava que realmente deixaria a vila. Turan está brincando com sua magia quando seus sentidos lhe dizem que alguém está por perto. Ele se levanta da cama e exige saber quem está do lado de fora da porta. Acontece que Kiorn lhe disse para nunca baixar a guarda, mesmo quando estiver hospedado em uma estalagem, porque estar em uma cidade não significa que é seguro. Turan então se prepara para um ataque enquanto caminha até a porta para abri-la. Para sua surpresa, a pessoa que está na porta é Lina, que lhe faz perguntas tolas como se ele estivesse dormindo. Lina diz a Turan que está ali para mantê-lo aquecido, porque pensou que seu quarto poderia estar frio. Turan está completamente confuso e pergunta o que ela quer dizer com isso. Lina toca seu peito, revelando que é exatamente o que ele ouviu, mas Turan continua confuso com toda a situação. Lina então diz a Turan que está pronta para fazer o que ele quiser por uma pequena quantia de dinheiro, e Turan pergunta o que aconteceria se não houvesse nada que ele quisesse. Lina agarra Turan pelos ombros, dizendo-lhe para não mentir, pois ela pode perceber apenas olhando para seu rosto. A expressão de Turan imediatamente fica fria, e isso é porque ele se lembra de Kiorn o avisando para não se envolver com estalajadeiros, já que a maioria deles tem doenças. Embora os magos sejam resistentes a doenças, o problema é que ele pode transmiti-las a outra mulher se não tiver cuidado. Kiorn diz a Turan para não deixar seu desejo aprisioná-lo em algo que ele irá se arrepender. Turan acaba rejeitando Lina, e ela se afasta com raiva. Começa a downar em Turan que viver em cidades é algo sério, pois ele teve um encontro com o vendedor da frutaria e já está lidando com Lina também. Turan retorna à sua cama, pensando em como colocam preços em coisas pequenas, e isso lhe diz que as cidades são realmente frias. Enquanto isso, um dos companheiros de Midon pergunta a ele por que ele queria recrutar Turan mais cedo, pois ele não parece grande coisa. Um deles até diz que Turan tem uma boca atrevida e será bom como isca para monstros. Midon então diz a seus camaradas que Turan o lembra de si mesmo quando era jovem. Aparentemente, Midon estava preocupado com o tipo de arma que Turan usa para caçar. Midon deseja que Turan fique ao seu lado para que ele possa, pelo menos, viver um pouco mais. Seus membros da equipe não conseguem acreditar quão bondoso é seu chefe e, desconhecidamente, Turan consegue ouvi-los de seu quarto. Ele solta um breve sorriso ao ouvir isso porque percebe que a cidade pode não ser totalmente fria como ele pensava. Na manhã seguinte, Turan vai até o salão, onde encontra um oficial rude. Ele diz ao homem que quer caçar monstros, mas a expressão e o silêncio do homem lembram Turan do que Kiorn lhe disse sobre como o mundo não será gentil com ele. Turan pergunta a Kiorn
Kiorn por que o mundo não será gentil, e Kiorn responde que porque não há razões para ser. Ele diz a Turan que a única maneira de fazer as pessoas o tratem com gentileza e respeito é revelar que ele é um mago, pois isso fará com que pessoas comuns baixem a cabeça. O oficial então lhe entrega um livro, dizendo para ele dar uma olhada antes de entregá-lo. Turan percebe que é um monstro corvo, e o homem o incentiva a trazer o cadáver de volta se conseguir matá-lo. O homem lhe diz que matar o monstro e não absorver a mana fará com que ele se torne um espectro, mas Turan já sabe disso. O oficial o informa que a pena para essa ofensa sob a lei da cidade é a execução. Turan então pergunta ao oficial se os cavaleiros não caçam monstros, e o homem responde que os cavaleiros não têm tempo livre para fazer isso. Basicamente, o trabalho de um cavaleiro é manter a ordem na cidade, enquanto a caça a monstros fora da cidade é para pessoas como Turan. Turan ignora a indelicadeza do cara e sai para caçar o monstro, mas o oficial acredita que ele está apenas indo morrer. Não muito depois disso, Turan retorna com um corvo monstro com um grande buraco no peito, deixando os oficiais em completo choque. Eles ficam ainda mais surpresos por Turan ter conseguido trazer o cadáver do monstro de volta tão rápido. Eles perguntam se ele agiu sozinho, e ele diz que sim. Em vez de discutir com eles, Turan apenas pede a recompensa. Um deles corre em direção ao balcão para pegar o dinheiro, e ao entregá-lo a Turan, sugere que Turan descanse um pouco porque deve estar cansado. Os oficiais ficam confusos porque Turan matou o monstro de tal maneira que quase tudo foi preservado. Justamente então, o oficial que o atendeu mais cedo percebe que Turan ainda não foi embora. Ele pergunta por que Turan ainda está lá, e Turan pergunta se ainda há outros monstros que valem a pena caçar. Os oficiais ficam chocados ao ouvir isso, pois não conseguem acreditar que Turan ainda tenha forças para caçar mais monstros. 3 dias depois, Turan já havia derrotado 30 monstros e Lena lhe trouxe o melhor prato do nosso cardápio. Lena menciona que tem certeza de que Turan fez muito dinheiro, mas Turan lhe diz que dinheiro não é seu único objetivo. Basicamente, o que ele procura é o mana do monstro, e graças aos que ele caçou até agora, ele se tornou mais forte. Turan percebe que seu mana aumentou bastante em comparação a quando conheceu Kion. No entanto, ele sabe que há um limite para o quanto pode se fortalecer com o mana de monstros fracos. Momentos depois, Turan termina a comida à sua frente e até acredita que alguém compartilhou a comida com ele, mas eles lhe dizem que ele comeu tudo sozinho. Turan elogia o chefe, dizendo que a comida estava deliciosa, e o chefe aceita o elogio, dizendo que da próxima vez fará ainda melhor. Turan está prestes a sair para seu quarto quando é agarrado por trás por um dos capangas de Midan, que exige que Turan lhes dê dinheiro porque ouviram que ele tem ganhado muito recentemente. Turan não discute com o cara enquanto lhe aplica um tapa no rosto, chocando-o e aos amigos dele. O amigo do cara tenta revidar jogando um soco em Turan, mas ele desvia facilmente e soca o cara na cara. O primeiro cara corre em direção a Turan com um banquinho, mas Turan bloqueia facilmente o ataque antes de mandá-lo voar com um toque na cabeça. Lena então grita para o grupo dizendo para não brigar na estalagem. Mais tarde, Midan aparece na porta do quarto de Turan, inclinando-se para se desculpar pelo que aconteceu, enquanto diz a Turan que ele já chamou a atenção dos 2 culpados, garantindo que isso nunca mais acontecerá. Midan menciona que o grupo tem estado apertado financeiramente ultimamente e que devem ter ficado com ciúmes por causa do grande montante que Turan está ganhando. Midan grita com os 2 dizendo para pedirem desculpas, e eles seguem as ordens de seu chefe. Turan então pergunta a Midan se as coisas estão tão difíceis assim, e ele revela que em 3 dias eles podem não ser capazes de pagar a taxa do quarto. Nesse momento, Turan lhe entrega uma bolsa de dinheiro, chocando Midan, que pergunta a Turan por que ele está dando-lhes o dinheiro. Turan então diz a ele que é um pagamento pela bondade que ele mostrou ao dizer que estava preocupado, razão pela qual ele queria levá-lo junto. Midan fica atordoado ao ouvir isso e pergunta a Turan como ele sabe, mas Turan ignora a pergunta. No entanto, Turan lembra a Midan que nada é de graça e pede que ele lhe dê algumas informações com um sorriso radiante no rosto. Midan garante a Turan que ele vai contar tudo o que sabe, porque informações são a sua especialidade. No dia seguinte, Turan sai para uma caça que ele acredita que pode ser a última na cidade, pois Midan já deu a ele informações sobre a próxima cidade, então está na hora de partir. Acontece que Midan lhe deu algumas informações realmente boas, e parece que Midan também é um bom homem, mesmo não sendo tão experiente quanto Kion. Isso o torna mais puro e gentil. De repente, Turan percebe um forte cheiro e corre imediatamente naquela direção, esperando que não seja o que ele pensa. Turan chega ao local onde sentiu o
cheiro, que nada mais é do que sangue. Para piorar, ele encontra o cara que lutou com ele no dia anterior, com o corpo ensanguentado. Como se isso não fosse o suficiente, ele se vira e encontra o corpo de Midan no chão, deixando-o se perguntando o que pode ter acontecido. Justamente então, um dos membros da equipe que ainda está vivo consegue falar, dizendo a Turan que era um monstro coelho. Turan se vira para encontrar o culpado olhando para ele, e de repente o coelho se atira contra ele com uma velocidade ofuscante. Turan quase é atingido, mas consegue desviar do ataque no último segundo. Turan então saca sua funda e lança uma pedra contra o coelho, mas para sua surpresa, o coelho desvia do projétil. Quando Turan percebe que o coelho já está acostumado a se defender de armas de longo alcance. O coelho então se atira novamente contra Turan, mas desta vez Turan se torna invisível, deixando o coelho totalmente confuso. Antes que o coelho perceba, Turan aparece atrás dele e crava uma adaga em seu pescoço. No entanto, o coelho ainda contra-ataca e empurra Turan para trás. O coelho não perde tempo e vem atrás de Turan novamente, forçando Turan a se tornar invisível mais uma vez. Irritado, o monstro começa a causar estragos onde quer que ache que Turan possa estar se escondendo, derrubando árvores em seu caminho como se não fosse nada. Depois de perder sua força, ele solta um grito alto antes de morrer de perda de sangue. Com o monstro morto, Turan absorve seu mana e, no processo, percebe que a quantidade de mana que está absorvendo é diferente. Na verdade, é mais do que a do monstro leopardo que ele encontrou na aldeia. Justamente então, o último membro da equipe que lhe contou sobre o coelho expressa seu choque ao descobrir que Turan é um mago. Turan confirma isso, e o cara pergunta por que ele está escondendo sua identidade. Turan ignora a pergunta e pergunta ao cara se eles têm familiares para quem ele possa passar seus pertences. O cara responde tristemente que não, e isso leva Turan de volta à noite anterior, quando Midan lhe contava sobre a grande cidade vizinha chamada Oram. Aparentemente, Oram tem uma biblioteca que contém milhares de livros, mas ninguém pode entrar na biblioteca porque apenas magos são permitidos. Depois de enterrar a equipe, Turan revela que decidiu finalmente ir para Oram e deseja a Midan um descanso pacífico enquanto se afasta. Quando chega a Oram, Turan finalmente entende por que Oram foi referida como uma cidade pequena, porque Oram pode literalmente engolir Midan. Na porta da cidade, ele fica até surpreso ao ver que há um monte de pessoas tentando entrar na cidade. Turan se pergunta se os guardas estão revistando em busca de criminosos, mas não fica totalmente surpreso porque é uma grande cidade, afinal. Justo quando está prestes a entrar, um dos guardas o para, dizendo que ele não pode entrar porque nunca viu alguém usando roupas tão sujas quanto as de Turan. O guarda sugere que Turan procure um lugar para se limpar primeiro. Mais tarde, Turan consegue acessar a cidade e vai à enorme biblioteca, que o deixa impressionado por conta de seu tamanho. Turan conclui que foi definitivamente construída com magia. Na entrada, ele é parado pelos guardas, que lhe dizem que a biblioteca é restrita apenas a magos. Turan responde que é um mago, mas isso irrita os guardas que acreditam que ele é um impostor. Um deles estende a mão em direção a Turan, e ele de repente sente algo estranho em sua mão. Aparentemente, Kyuren havia dito a Turan que os magos se reconhecem, porque ao sentir o mana de outra pessoa, eles podem até dizer se a pessoa é mais forte do que eles. O cara quase é esmagado pela força avassaladora de Turan, a ponto de cair no chão, fazendo com que seu colega pergunte o que está errado. O cara garante ao colega que está bem, mas lá no fundo, ele percebe que Turan não é um mago comum, pois é da classe nobre ou superior. O cara se levanta imediatamente para se apresentar como Kenya, um cavaleiro da Casa Voltas. Kenya pergunta a Turan de qual casa ele é, e Turan exige saber se ele precisa dizer isso antes de entrar. Kenya diz que não, revelando que para usar a biblioteca, ele precisará da permissão do mestre de Voltas. Kenya então revela que ele vai entrar em contato com a Casa Voltas. Antes que Turan perceba, algo que ele achava que seria um processo simples, já o levou à mansão Voltas. Ele é levado a uma grande piscina, onde as empregadas cuidam dele, lavando seu corpo. Quando finalmente se sente desconfortável, ele diz a elas para pararem, perguntando se pode se lavar sozinho. As empregadas então lhe dizem que serão punidas se não atenderem adequadamente um convidado de estima, para evitar causar problemas. Turan diz a elas para fazerem o que quiserem. Quando elas terminam e Turan está vestindo as belas roupas que lhe foram dadas, até as empregadas ficam maravilhadas com sua beleza. Elas pedem para que ele as perdoe, mas ele assegura que não há nada para perdoar. No entanto, as empregadas insistem para que ele pare de falar com elas de maneira casual, e Turan não consegue acreditar no que está acontecendo. Mais tarde, Turan encontra a jovem rude da casa,
uma garota ruiva chamada Azela. Azela pergunta a Turan de qual casa ele é, e Turan responde que por razões pessoais é difícil para ele dizer. Azela fica surpresa com isso e lá no fundo já está pensando em uma travessura maliciosa, já que Turan está escondendo quem é. Azela de repente libera seu mana enquanto pede a Turan que faça o mesmo. Turan faz como lhe foi dito, e enquanto Azela libera uma aura amarela de seu corpo, Turan solta uma aura azul. A presença deles é tão avassaladora que aqueles que estão na sala são forçados a abaixar a cabeça. Após o espetáculo, Azela elogia Turan antes de repente lhe dizer para se casar com ela. Como de costume, a expressão de Turan fica fria em choque e confusão. Até o mordomo de Azela é forçado a lhe dizer para parar de dizer coisas desnecessárias. Azela tenta fazer um controle de danos dizendo que foi uma piada, mas depois se vira para Turan, dizendo para ele ainda pensar sobre isso. Depois que Azela vai embora, Turan checa seus dedos para ver que estão tremendo. Ele percebe que o mana de Azela é na verdade comparável ao seu. Momentos depois, ele vai ao escritório do patriarca, onde conhece o líder da casa, Hugh Valtus. Após suas apresentações, Hugh diz que está ciente da necessidade de Turan de usar a biblioteca e o informa que não existe nenhuma mágica antiga incrível na biblioteca. Na verdade, ele o informa que não há método secreto para ele aumentar seu mana, mas Turan o assegura que está bem porque nunca quis nada disso em primeiro lugar. Hugh então diz a Turan que não vai impedi-lo, uma vez que ele ainda o quer, e revela que não há nada dentro da biblioteca que conte como informação confidencial relacionada à sua casa. Como já está tarde para o dia, Hugh diz a Turan para voltar no dia seguinte, e Turan lhe assegura que não se esquecerá de sua bondade. No dia seguinte, os guardas cumprimentam Turan com todo respeito. Após confirmar seu passe da biblioteca, Turan entra na biblioteca e fica totalmente impressionado com o quão grande e magnífica é a biblioteca. Ele ainda está olhando ao redor quando uma criança aparece ao seu lado, dando as boas-vindas a ele na biblioteca. Revelando que é o bibliotecário, ele diz a Turan que agora vai explicar as regras da biblioteca. Lá no fundo, Turan fica chocado porque não estava esperando que uma criança fosse um bibliotecário. Ele é informado que a primeira regra é que não pode danificar nada, pois se o fizer, terá que pagar por isso. Em segundo lugar, ele não pode tirar nenhum livro da biblioteca. Ele então acrescenta que estará observando-o enquanto ele estiver usando a biblioteca. Mas Turan pede que ele lhe dê alguma distância quando estiver lendo para não ficar desconfortável. Como o garotinho é um bibliotecário, Turan pergunta se ele também lê os livros da biblioteca, e ele confirma isso dizendo a Turan que pode ajudá-lo a encontrar qualquer coisa que ele esteja interessado. O bibliotecário pergunta a Turan se ele quer romance ou história, mas Turan simplesmente lhe diz que o que ele quer é aprender o senso comum básico sobre o mundo. Não muito tempo depois, o bibliotecário fornece um monte de livros para Turan, dizendo que os livros têm centenas de anos e acredita que não se encaixarão no que ele quer. Ele então fornece outro conjunto de livros, dizendo que eles devem ajudá-lo. Turan agradece pela ajuda e fica maravilhado com a incrível qualidade dos livros. Turan abre uma página e é como se ele fosse recebido no céu por causa do quão incrível soa. Turan imediatamente se apaixona pela leitura e repete a mesma rotina todos os dias. Graças a isso, Turan consegue entender a geografia do mundo, as diferentes raças no mundo e a etiqueta dos magos. De fato, ele aprende como vários itens foram fabricados e processados. Com cada pedaço de conhecimento que acumula, seu mundo, que era um espaço desconhecido, se torna mais claro e vívido para ele. Dias depois, Hugh convida Turan para seu escritório porque ouviu que Turan tem usado muito bem a biblioteca. Hugh diz a Turan que, além do fato de que ele está o tratando como um nobre, também é um ato de boa vontade permitir que ele use a biblioteca. O homem então diz a Turan que gostaria de receber um pagamento por essa boa vontade, e Turan pede para ele revelar o que precisa. Hugh menciona que um monstro apareceu ao norte da cidade e tem atacado viajantes. Turan pergunta se ele quer que ele o hunt, e Hugh menciona que 4 cavaleiros foram anteriormente caçar o monstro, mas nunca retornaram. Desta vez, ele quer que um nobre intervenha, mas a Casa Volta só pode mobilizar 2 pessoas no momento. Turan não está totalmente descontente com isso, já que proteger as pessoas é o que os magos fazem, mas sente que algo está errado. Hugh continua dizendo que a Estrada do Norte foi bloqueada e que esta é uma rota comercial importante para a cidade. E isso está assim há 10 dias.
Quando Turan ouve isso, ele percebe que o problema está acontecendo mesmo antes de sua chegada à cidade, e é por isso que ele o deixou usar a biblioteca com facilidade. Logo depois, o grupo que vai à caça se prepara para deixar o castelo, e Azela é uma das integrantes. Azela reclama sobre quão inseguro seu pai é por tê-lo enviado com eles. Também está no grupo um dos membros da família, Marvin Valtus. À medida que avançam pela floresta, Marvin pergunta a Turan se ele está interessado em Azela, mas Turan diz que não, e Marvin responde que isso é um grande alívio. Momentos depois, eles encontram uma carruagem destruída, que foi obra do monstro que estão rastreando. Os soldados olham ao redor para investigar a área. Mas Turan é o primeiro a perceber o que realmente está acontecendo. Ele diz ao grupo que o monstro que estão procurando é um macaco, e Azela fica curiosa para saber como ele chegou a essa conclusão. Turan aponta para a marca da mão à distância e revela que o macaco deve ter atacado aqueles na carruagem antes de voltar para a floresta. Taran lhes diz que devem ser capazes de encontrar o macaco se seguirem seu rastro. Azela revela que não possui esse tipo de magia e Marvin também não. Taran então intervém, revelando que vai tentar dar uma olhada. Azela fica surpresa ao perceber a qual linhagem de sangue Turan pertence, e Turan pega um pano dos destroços para captar o cheiro do macaco. Turan sente de onde vem o mana e aponta na direção que eles precisam seguir. Logo depois, eles chegam a um riacho onde o rastro termina. Ele lhes diz que o monstro deve ter se lavado na água, e Azela fica chocada ao ouvir que uma mera besta é capaz de fazer isso para evitar ser rastreada. Turan tenta acalmá-los, dizendo que pode ter se lavado simplesmente porque queria. De repente, Turan sente novamente o cheiro e grita, avisando que o monstro está atrás deles. Assim como ele disse, o monstro aparece por trás deles, e parece terrível. Como se isso não fosse o suficiente, o macaco atira pedras neles. Estas viajam em alta velocidade, cortando os cavaleiros, mas Turan consegue desviar do ataque. Surpreendentemente, ele nota que Azela e Marvin usaram 2 cavaleiros como escudos em vez de tentar desviar do ataque. Taran fica extremamente desapontado e percebe que sua mãe não estava errada. O monstro se vira para tentar escapar, mas Azela ordena que os cavaleiros o persigam. Justo quando estão prestes a perder o macaco, uma pedra viajando a uma velocidade ofuscante passa pela cabeça de Azela, corta a formação dos cavaleiros e atravessa o corpo do monstro, derrubando-o no chão. Azela e Marvin se viram em choque, apenas para ver que foi Turan quem lançou a pedra no macaco com sua funda. Com o monstro incapacitado, Azela libera sua magia de bola de fogo contra ele, assando-o com um poder de fogo esmagador que quase aquece todo o ecossistema. Taran, por outro lado, fica impressionado por finalmente ter conseguido dominar a linhagem de sangue de Valtus, que é a pirotecnia. Depois que ela termina de assar o macaco, Azela admite que sentiu um certo medo quando a pedra estava vindo em direção a eles. Enquanto Azela e Marvin estão ocupados provocando um ao outro, os cavaleiros feridos estão gritando por ajuda. Azela os repreende, dizendo para eles pararem de se lamentar. Há até um cara cujo braço inteiro foi arrancado, fazendo com que a equipe começasse a prestar primeiros socorros aos cavaleiros feridos. Taran, por outro lado, está agradecido por não haver baixas, e mesmo que tenha sido um ataque surpresa, ele acredita que poderiam ter evitado ferimentos graves. Ele tem certeza de que Marvin e Azela são mais fortes do que os cavaleiros, mas ainda assim, foram em frente e usaram pessoas que são mais fracas do que eles como escudos. Marvin nota a expressão estranha no rosto de Turan e pergunta qual é o problema, mas Turan lhe diz que não é nada. Azela então diz a Turan que ele é bem-vindo para absorver mana com eles. Turan concorda com isso, e o trio se cerca do macaco para começar a absorver a mana. Aparentemente, Turan leu em um livro que mesmo que várias pessoas absorvam mana ao mesmo tempo, o grau de melhora não diminui. Não muito depois disso, Marvin e Azela param porque já atingiram seu limite, mas para surpresa deles, Turan ainda está no processo de absorver mana. Azela finalmente entende porque seu pai pediu para eles segui-los, porque seu nível de proficiência mágica e capacidade de mana rivaliza até mesmo o dela. Na verdade, é ainda mais surpreendente porque Turan é um nobre que nem sequer alcançou seu limite de crescimento. Mais tarde, o grupo retorna ao castelo, e Marvin elogia Turan, dizendo que foi graças a ele que conseguiram derrotar o monstro. No entanto, Turan tenta se manter humilde, dizendo que não foi nada especial. De fato, ele se
se arrepende de não ter notado antes, dando ao monstro a chance de desferir o primeiro golpe. Além disso, Turan não acha que o monstro teria a capacidade de busca também. Eles ficam surpresos ao ouvir isso, e Turan explica a eles que diferentes habilidades despertam dependendo das características externas do monstro. Ele lhes informa que o macaco que mataram tinha mãos grandes e olhos grandes, mas não parece com sua forma original. Turan acredita que o macaco provavelmente despertou uma habilidade de lançar coisas com grande força e a habilidade de ver longas distâncias ou ver através da floresta. Marvin fica impressionado com a habilidade de Turan nessas coisas, e Turan menciona que ele leu uma enciclopédia de monstros na biblioteca. Marvin fica surpreso com isso, pois ninguém vai à biblioteca, já que é considerada sufocante. Azela admite que entrou uma vez, há muito tempo porque ficou curiosa, mas estava cheia de livros difíceis, então ela saiu sem ler nem metade de um volume. Taran então diz aos dois que da próxima vez que tiverem a chance, devem perguntar ao bibliotecário se há livros fáceis. Azela fica confusa quando Turan menciona um bibliotecário, pois ela não conhecia nenhum bibliotecário. Mais tarde, Turan vai à biblioteca, e o bibliotecário o recebe com grande empolgação. Em frente ao bibliotecário, Turan percebe que cometeu um erro, porque o cara não parece exatamente um bibliotecário. Taran de repente pergunta ao bibliotecário como ele sabe seu nome, e isso o choca. Percebendo que foi pego, ele revela que aprendeu com o documento de autorização de Turan. Ele menciona que, enquanto estiver na biblioteca, pode ver tudo dentro do prédio. Turan então pergunta como deve se dirigir a ele, e ele responde que não tem nome, então pode chamá-lo como quiser. Como ele não tem um nome específico, Turan decide chamá-lo apenas de o bibliotecário, e o bibliotecário torna a situação ainda mais estranha com sua maneira peculiar de falar. Turan pergunta se ele é do Velho Império, e ele responde que não era uma pessoa para começar. Ele menciona que é basicamente um espírito, revelando que ele e a biblioteca são um só. Ele menciona que sua forma atual é apenas uma maneira de comunicação, que é a preferência do usuário. Turan discute com ele que sua forma atual não tem nada a ver com sua preferência. O bibliotecário não quer aceitar isso, dizendo que ele é um reflexo do que Turan quer ver. Turan então confirma isso tocando o bibliotecário e percebe que sua mão está apenas passando através dele facilmente. O bibliotecário revela que é frustrante que ele não possa usar força física contra aqueles que usam a biblioteca, pois se pudesse, teria punido todos que retiraram livros da biblioteca. Turan descobre facilmente que ninguém sabe que ele existe e responde que até aquele momento, ninguém teve as qualificações para percebê-lo. Ele menciona que seu criador o fez de uma forma que apenas aqueles que estão acima de um certo nível poderiam vê-lo. Isso basicamente significa que Turan é o único que pode vê-lo. Turan pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele menciona que está falando sobre a linhagem de sangue. Turan então o instiga a contar-lhe sobre a linhagem de sangue, e o bibliotecário o provoca, dizendo para ele perguntar aos pais. Taran é forçado a dizer ao cara que é órfão e decide investigar isso para ele. No entanto, ele precisa do consentimento dele para examinar seu corpo, e Turan concorda nervosamente com isso. O bibliotecário empurra a mão para dentro do corpo dele e revela as coisas que Turan já sabe sobre as linhagens do perseguidor e do caçador, que são traços da casa Zahar. De repente, ele revela que há uma a mais, e que foi misturada. Ele revela que Turan é o resultado de duas pessoas com linhagens diferentes. Turan pergunta qual é a outra, e ele admite que não sabe porque ainda está trancada. Aparentemente, uma linhagem trancada não é tão rara em combinações de linhagens. Ele diz a Turan que ela abrirá naturalmente à medida que ele se tornar mais forte. Turan finalmente confirma o que vinha suspeitando, que sua mãe era educada demais para ser uma plebeia, e há toda a possibilidade de que ela fosse descendente de algum nobre. Turan então agradece ao bibliotecário pela ajuda, dizendo que está grato, mas o bibliotecário sugere que ele fique mais um mês se realmente estiver agradecido. Depois disso, Turan continua usando a biblioteca, mas o bibliotecário está sempre ao seu lado. Turan pede explicações sobre livros, e o bibliotecário explica o que ele quer saber. Na verdade, ele conhece conhecimentos que foram perdidos por milhares de anos. Em algum momento, ele começa a ensinar a Turan as leis da natureza, surpreendendo-o. Turan também aprende sobre como cada doença surge de micro-organismos e que a decomposição de seres vivos é causada pela alimentação de tais germes.
De fato, ele consegue entender princípios básicos também, coisas como a refração da luz, a geração de calor por atrito e o processo de como os seres vivos se ferem e como se curam. Mais tarde, ele realiza um experimento sobre decomposição e fica impressionado quando consegue realizá-lo. Graças a tudo que aprendeu até agora, ele consegue elevar sua habilidade como mago. Ele então diz ao bibliotecário que talvez algumas grandes casas estejam monopolizando o conhecimento, porque se cada mago soubesse disso, perderiam sua vantagem competitiva. O bibliotecário finalmente entende por que o nível de conhecimento das pessoas continua caindo com o passar do tempo. Antes que percebam, um mês se passa, e Turan diz ao bibliotecário que é hora de ele partir. O bibliotecário fica surpreso com isso, e Turan menciona que Rug já está dando-lhe dicas para ir embora. O bibliotecário fica devastado com isso e salta em direção a Turan, implorando que o leve junto, mas ele simplesmente atravessa o corpo de Turan. Turan pergunta ao bibliotecário se ele pode deixar a biblioteca, mas ele diz que não. No entanto, ele assegura a Turan que cuidará dele se ele ficar, mas Turan rejeita a oferta. Ao sair, Turan garante ao bibliotecário que virá visitar de vez em quando, dizendo que há tantos livros que ele ainda não leu. Com isso, Turan empacota suas coisas e deixa a cidade. Ele consegue um mapa na biblioteca, e a partir desse mapa, descobre que a base da Casa Zahar, o deserto em real, fica a leste de Oran. Terran decide que é hora de ir a Zahar para encontrar pistas sobre seus pais. Naquela noite, Terran acampa na floresta porque não está interessado em se apressar, já que as pistas poderiam ter desaparecido há muito tempo se quisessem. Enquanto continua sua jornada, ele também enfrenta monstros ao longo do caminho. No dia seguinte, ele avista um cavalo protegendo seu dono inconsciente de 2 elfos das trevas. Os 2 estão frustrados porque estão sendo empurrados por um cavalo. Para derrubar o cavalo, os elfos usam seus poderes de necromante para erguer os monstros mortos na área. Turan permanece escondido enquanto observa os elfos realizar seu ato. Turan está dividido entre ajudar o homem ou não, pois não sabe se o homem inconsciente foi quem atacou os elfos das trevas. Os elfos então decidem comer os outros humanos que mataram, enquanto acham uma maneira de tirar o cavalo da equação. O fato de serem canibais imediatamente irrita Turan, e ele ativa seu modo furtivo, se certificando de usá-lo muito bem. Ele lança uma pedra em um dos elfos, decapitando-o imediatamente. Seu colega entra em pânico ao ver seu amigo perdendo a cabeça bem ao lado dele. Ele rapidamente reúne os monstros que havia levantado. Terran lança outro ataque no elfo, mas o monstro touro à sua frente o protege com sua cabeça forte. O touro então se dirige na direção de onde Terran estava atacando, derrubando. Árvore sem se importar, mas não consegue chegar até Terran. O elfo entra em pânico porque sabe o que um usuário de furtividade pode fazer, mas usa uma das bestas para descobrir onde Terran está escondido. Terran é forçado a sair do modo furtivo, e o elfo ordena as bestas para irem atrás dele. Terran conjura um ataque de fogo e derruba um dos monstros, mas antes que ele possa se readequar, o touro mergulha em sua direção. Turan quase é atingido, mas consegue saltar para o lado. Ele entra em pânico ao perceber que os monstros são rápidos e agradece aos céus por ter derrubado um dos elfos antes. De repente, ele é mordido por um dos monstros por trás. O monstro fecha sua mandíbula em seu calcanhar e enquanto Turan luta contra o monstro, ele é atingido pelo touro, sendo lançado contra uma árvore. Turan é golpeado contra a árvore com força, fazendo-o gritar de dor. Ele cuspe sangue antes de cair de joelhos em agonia, e o elfo diz a Turan que vai fazê-lo sofrer antes de matá-lo. De repente, o cavalo chuta o elfo na cara, fazendo-o cair no chão. O elfo implora por ajuda, e os monstros imediatamente se unem contra o cavalo, negando completamente Turan. Isso se revela um erro, pois Turan consegue lançar um ataque poderoso que arranca a cabeça do elfo. Com o elfo morto, as bestas também morrem, e Turan cai de joelhos de exaustão. O cavalo se aproxima dele para verificar como ele está, e Turan agradece ao cavalo por sua ajuda. Mais tarde, naquela noite, o dono do cavalo acorda, e fica chocado ao ver um estranho na sua frente. Turan o cumprimenta casualmente, e o homem exige saber quem ele é. Turan diz ao homem que o viu sendo atacado por elfos das trevas, por isso teve que salvá-lo. O cavalo se aproxima do homem, e ele o acaricia enquanto revela que seu nome é Tili. Turan diz ao cara que seu cavalo é um bom cavalo, porque entende que deve proteger seu mestre. O cara então agradece a Turan por salvá-lo, revelando que é um descendente da Hausburg.
Turan também se apresenta antes de perguntar se houve alguma razão em particular pela qual ele entrou em conflito com os Elfos das Trevas. Um descendente menciona que estava simplesmente em uma peregrinação com seus acompanhantes quando foi atacado por elfos sem provocações. Um descendente diz que sempre ouviu que outras raças eram selvagens, mas nunca esperava que fosse tão ruim. Um descendente tira um momento para chorar antes de se desculpar com Turan por mostrar emoções. Ele revela que perdeu algumas pessoas que eram realmente preciosas para ele, e Turan pergunta se eram sua família. Um descendente revela que eram cavaleiros e servos que vieram na peregrinação com ele. Aparentemente, eles o criaram desde pequeno, então são sua família de uma forma ou de outra. Turan imediatamente conclui que Assis é uma boa pessoa e pergunta a Assis se ele sabe quantos elfos sombrios o atacaram, pois ele conseguiu matar 2 deles. Assis diz a Turan que já os matou todos. No entanto, para ter certeza de que não estão sendo vigiados, Turan usa sua habilidade de busca para escanear a área e garantir que não há mais elfos por perto. Assis então pergunta a Turan se ele tem algum compromisso urgente naquele momento, e Turan revela que está no meio de uma peregrinação. Assis fica surpreso ao saber que Turan está em uma peregrinação, mesmo sendo bastante poderoso, e pergunta se Turan é filho de alguma grande casa. Ele também quer saber por que Turan está sozinho, e Turan responde que é difícil de explicar. Ao revelar que não é tão forte assim, ele explica que só conseguiu vencer emboscando um dos elfos enquanto contava com a ajuda de Tili para afastar os outros. Os dois acabam liberando suas auras para ver seus níveis de força. Quando terminam, Turan fica surpreso ao ver a quantidade de mana que Assis tem em seu reservatório de mana. Ele percebe que Assis provavelmente teria mais mana do que ele se não tivesse absorvido a mana dos elfos sombrio. Assis supõe que Turan é de nascimento nobre e de uma linhagem poderosa. Além disso, ele está convencido de que Turan nem mesmo chegou ao seu limite de crescimento ainda, o que o deixa se perguntando por que Turan está andando sozinho. Como Turan não tem um destino fixo, Assis sugere que ele o acompanhe até a casa de Burg. Ele garante a Turan que vai recompensá-lo por salvar sua vida e por acompanhá-lo de volta em segurança para sua casa. Turan pergunta como ele planeja retribuí-lo, e é então que Assis revela que sua família é uma família de encantadores, vassalos de Arabian, a grande casa ao norte. Aparentemente, eles são uma linhagem que cria ferramentas mágicas por gerações, e ele assegura a Turan que vai fazer a melhor ferramenta mágica para ele.